Considere f diferenciável em AB aberto e contínuo em AB fechado com f' de x maior que zero em AB aberto. Para qualquer xy pertencente a AB aberto com x menor que y, pelo teorema do valor médio, temos C pertencente ao intervalo xy aberto com f' de C igual a f de y menos f de x sobre y menos x. Ou seja, f de y menos f de x é igual a f' de C vezes y menos x. Mas observe que f' de x é maior que zero nesse intervalo. Além disso, y é maior que x, o que faz y menos x maior que zero. Assim, f de y menos f de x é maior que zero, e portanto f de y é maior que f de x. Reformulando, se x é menor que y, então f de x é menor do que f de y. Essa é exatamente a definição de uma função crescente. Portanto, temos que a função é crescente. Agora, f' de x será menor que zero, mas y menos x continua sendo maior que zero. Logo, f de y menos f de x é menor do que zero e f de y é menor do que f de x. Vamos alterar no resultado f de x maior do que f de y agora, ou seja, a função é decrescente. Vamos resumir o que obtivemos para ficar mais claro. Se f' é maior do que zero no intervalo aberto AB, então f vai ter esse padrão crescente. Já se f' é menor do que zero no intervalo aberto AB e satisfazendo as mesmas condições, então f vai ter esse padrão decrescente. Cuidado que o recíproco não é verdadeiro. Por exemplo, se a gente pegar y igual a x ao cubo, a função é crescente, mas f' de zero é igual a zero, ou seja, f' de zero maior do que zero não é verificado. Vamos aplicar esse mesmo resultado a f' de x no lugar de f de x. Vamos lá. Se f' é derivável em AB aberto e contínuo em AB fechado, então se f duas linhas é maior do que zero, f' é crescente. E se f duas linhas é menor do que zero, f' é decrescente. Mas o que significa geometricamente f' ser crescente? Veja no gráfico o intervalo AB fechado e a função em amarelo satisfazendo as propriedades acima. Observe que nela, da esquerda para a direita, o coeficiente angular das tangentes em laranja no gráfico vai crescendo. Isso resulta nessa figura em forma de U. Em outras palavras, o coeficiente angular vai crescendo, gerando uma concavidade para cima. Por outro lado, se f' é decrescente, o padrão formado é esse U de cabeça para baixo. Em outras palavras, o coeficiente angular vai decrescendo, gerando uma concavidade para baixo. Vamos manter essas duas figuras e relembrar que a de cima corresponde a f duas linhas de x maior que zero e a de baixo f duas linhas de x menor que zero. Se f duas linhas é contínua em AB fechado e f duas linhas em x0 é igual a zero, com mudança de sinal da vizinhança à esquerda para a direita, x0 é ponto de inflexão. Então, veja no plano cartesiano o gráfico da função em amarelo e o ponto x0. Observe que à esquerda temos uma concavidade para cima, ou seja, f duas linhas de x é maior que zero, e à direita uma concavidade para baixo, ou seja, f duas linhas de x é menor do que zero. Como f duas linhas de x é contínua, podemos garantir que f duas linhas de x0 é igual a zero, e temos todas as condições para garantir que x0 é ponto de inflexão de f. Agora, vamos considerar f a função em rosa, a situação em vértice. À esquerda, a concavidade é para baixo, ou seja, f duas linhas de x é menor do que zero, e à direita a concavidade é para cima, ou seja, f duas linhas de x é maior que zero. Podemos garantir, então, pela continuidade da segunda derivada, que f duas linhas de x0 é igual a zero, e temos todas as condições para garantir que x0 é ponto de inflexão de f. Não ignorem o fato de que a mudança de sinal em torno de x0 é necessária para x0 ser um ponto de inflexão. Isso é importante. Por exemplo, seja a função y igual a x elevado a 4, que está desenhada na tela. A segunda derivada é 12 vezes x ao quadrado. Então, observe que y duas linhas em x igual a zero é zero. Porém, não há mudança de sinal da esquerda para a direita. E, de fato, zero não é ponto de inflexão. Vamos desenhar o plano cartesiano uma função y igual a f de x em amarelo e um ponto crítico dessa função em rosa. Se f é contínua e possui derivada na vizinhança de x estrela, ponto crítico de f, para um delta suficientemente pequeno, e além disso, temos um padrão onde a vizinhança esquerda as derivadas possuem sinal positivo e à direita as derivadas possuem sinal negativo, então podemos garantir que x estrela
é ponto de máximo. Esse é o teste de primeira derivada para máximos. Agora considere a função y igual a g de x com as mesmas condições de f de x e um ponto crítico x estrela estrela em rosa dessa função. Se temos um padrão onde na vizinhança esquerda as derivadas vão possuir sinal negativo e à direita as derivadas vão possuir sinal positivo, então podemos garantir que x estrela estrela é ponto de mínimo. Esse é o teste de primeira derivada para mínimos. Na sequência, se f duas linhas for contínua, f de classe C2, podemos usar aquilo que vimos sobre os padrões de concavidade para testar se um ponto crítico é mínimo ou máximo. Vamos desenhar o plano cartesiano, uma função C2 com ponto crítico em rosa. Veja que f duas linhas de x estrela é menor que zero, o que significa um padrão de concavidade para baixo, ou seja, é ponto de máximo. Na realidade, se f duas linhas é contínua e f duas linhas de x estrela é menor do que zero, automaticamente f' vai ser maior que zero à esquerda e menor que zero à direita, o que basicamente significa passar o teste de primeira derivada para máximos. Recapitulando, f pertencendo a C2, se f duas linhas de x estrela é menor do que zero, temos ponto de máximo. Para ponto de mínimo, funciona do mesmo jeito. Veja a função em amarelo com seu ponto crítico em rosa. No caso de ponto de mínimo, f duas linhas vai ser positivo para assumir o padrão de concavidade para cima. Da mesma forma, se f duas linhas é contínua e f duas linhas de x estrela é maior que zero, automaticamente f' vai ser menor que zero à esquerda e maior que zero à direita, o que basicamente significa passar o teste de primeira derivada para mínimos. Assim, f pertencendo a C2, se f duas linhas de x estrela é maior que zero, temos ponto de mínimo. Chamamos esses testes de teste da segunda derivada. Vamos ver um exemplo agora. Considere a função f de x igual à exponencial de menos x ao quadrado. F é contínua, já que a exponencial e menos x ao quadrado são contínuas. Temos que o limite para x tendendo a mais infinito de f de x é igual ao limite para x tendendo a menos infinito, que é igual a zero. Ou seja, temos uma assíntota horizontal em y igual a zero. Também observe que f de menos x é igual a f de x, ou seja, f é uma função par. Temos que f' de x, usando a regra da cadeia, é igual ao exponencial de menos x ao quadrado vezes menos 2x. E f duas linhas de x, usando a regra do produto, é igual ao exponencial de menos x ao quadrado vezes menos 2 mais menos 2x vezes menos 2x vezes exponencial de menos x ao quadrado, que é igual a exponencial de menos x ao quadrado vezes 4x ao quadrado menos 2. Observe que tanto f' quanto f duas linhas são funções contínuas, já que são compostas apenas de funções contínuas, como são os polinômios e a exponencial. Veja que procurando os pontos críticos de f fazendo f' de x estrela igual a zero, temos a exponencial de menos x estrela ao quadrado vezes menos 2x estrela é igual a zero. A exponencial de menos x estrela ao quadrado é sempre maior que zero. Então, a única maneira disso ser zero é fazendo menos 2 vezes x estrela igual a zero. Ou seja, x estrela igual a zero, que é o único ponto crítico. Como é a forma em x estrela igual a zero? A gente pode usar o teste da segunda derivada, já que ela é contínua. Então, f duas linhas de x estrela é igual a f duas linhas de zero, que é igual a menos 2, que é menor que zero. Ou seja, a concavidade é para baixo, o que significa um ponto de máximo. Para f duas linhas de x igual a zero, como o exponencial de menos x ao quadrado é maior que zero, só nos resta 4x ao quadrado menos 2 ser zero. Nesse caso, x ao quadrado é igual a 2 sobre 4, o que significa que x pode ser mais ou menos raiz de 1 sobre 2. Veja que em ambos os casos muda o sinal na vizinhança de x para x igual a menos raiz de 1 sobre 2 e x igual a raiz de 1 sobre 2, já que a exponencial de menos x ao quadrado permanece sempre positiva. Assim, temos que x igual a mais 1 sobre raiz de 2 é ponto de inflexão e x igual a menos 1 sobre raiz de 2 é ponto de inflexão também. Agora temos muitos elementos para poder desenhar a função. Veja a função em amarelo, sempre positiva, já que é exponencial, com seus dois pontos de inflexão em menos 1 sobre raiz de 2 e mais 1 sobre raiz de 2. Além disso, zero é ponto crítico. E sendo f duas linhas de zero menor que zero, temos a concavidade para baixo e, portanto, um ponto de máximo. Também veja que a função é par, então é simétrica em relação ao eixo y.
Note que nos pontos de inflexão, de fato, estamos mudando o padrão de concavidade da esquerda para a direita. E, finalmente, temos essa assíntota horizontal em y igual a 0. Pessoal, é isso. Tudo de bom e até a próxima. Bons estudos!